Peter, essa questão da dificuldade na distribuição de renda, como é que isso impacta no processo de desenvolvimento do país? Bom, nós pensamos que, digamos, a experiência mostra que uma grande desigualdade na distribuição da riqueza, da renda num país leva a uma redução do crescimento. Isso é uma constatação que sempre foi, de certa forma, uma hipótese da OIT, um argumento avançado pela OIT. Agora, nos últimos anos, também a OCDE, a Organização dos Países de Renda Alta, e o Fundo Monetário, pesquisas deles também chegaram a essa conclusão, que uma maior distribuição da renda tem tendência de acelerar o crescimento econômico. Porque essas grandes diferenças de distribuição de renda levam também a dificuldades no desenvolvimento do aproveitamento dos talentos e das capacidades das pessoas, né? Você tem uma alta correlação entre a renda familiar, o nível de educação dos pais e dos filhos. Então, se você quer incorporar o mercado brasileiro, por exemplo, está requerendo competências e um nível de formação muito maior do que está presente hoje na economia, né? Mas então você tem que achar uma maneira de puxar para a cerca, incluir nesse esforço de educação, de aumento de competências profissionais, técnicas, grande parte de uma população que hoje está muito distante disso, que não tem esse número de pessoas para essa possibilidade. Sim, sim. E já anos atrás o Banco Mundial, num relatório sobre desenvolvimento, fez essa pesquisa sobre a igualdade de oportunidades, e de certa forma a conclusão dessa pesquisa foi: se você não tem mais ou menos uma relativa equidade dos resultados, digamos, do ponto de partida, né, da distribuição da renda, também não vai dar muito para ter igualdade de oportunidades, né? E você pega isso junto com o que o Banco Mundial falou sobre trabalho, em 2003, o relatório deles foi sobre o tema trabalho, e a grande conclusão dessa pesquisa foi: o desenvolvimento acontece através do trabalho, né? Então, realmente é muito importante ter cuidado, você ficar atento a esse fator e achar uma maneira de fomentar a capacidade das pessoas de se inserir no mercado de maneira produtiva, com altas competências, né? Porque isso vai fazer crescer as famílias, as comunidades e o país. E aumentar a renda. E vai aumentar a renda per capita, né? E, então, no caso brasileiro, o que chama a atenção é realmente toda a América Latina, de certa forma, tem esse fenômeno de uma desigualdade bastante importante, que tem a ver com uma economia dividida em uma economia formal e outra informal, né, onde você não tem carteira assinada, você não tem acesso à previdência, você tem bastante precário na grande maioria dos casos, mas também uma grande distribuição entre uma mal distribuição, digamos, da renda do salário, né? Você tem uma divisão muito forte entre salários muito baixos, em alguns casos, né? Quem está na economia informal, quem recebe menos de meio salário mínimo por mês, né? E as famílias na classe 10, que tem na outra ponta, que tem mais de 10 vezes o salário mínimo, né? Chama a atenção que essas famílias já simplesmente através da distribuição da massa salarial ficam com 38% de todos os salários, né? Então isso é muito ruim. E eu penso que isso é um resultado de um processo histórico. Eu
vejo a estratégia. Eu não acho que tem um ator. Sim, essa é outra preocupação. A gente, como você está falando, a preocupação de que exista talvez um mecanismo ou até uma estratégia, como você falou, para manter, de certa forma, esses países que historicamente estão na periferia do centralismo, do capitalismo, né? De forma que eles continuem sendo países periféricos. Isso é possível ou não? Olha, eu não acredito muito nessa tese de um ator assim que possa gerar. Eu acho que é o resultado histórico de muitas forças, muitas vezes contraditórias, que levam a essa situação. No caso, você tem um país como Coreia, por exemplo, que não é considerado um país BRICS, né? Sim, mas agora é um país que está entre os países ricos de alta renda, é um país muito industrializado, talvez um dos mais industrializados no mundo hoje. Nos anos 60 era um estado agrário, né? E essa transformação foi possível nessas décadas com um investimento muito forte em educação, em saúde, especialização e uma política industrial muito forte. O que talvez seja uma dificuldade hoje para países como o Brasil e outras economias na América Latina, porque não é só o problema do Brasil é, de certa forma, essa volta às commodities, ao agronegócio, às minas, o petróleo. Foi antes da grande crise mundial econômica, você tinha uma demanda enorme para commodities e preços muito altos. Então, isso atraía quase naturalmente os investimentos nesses setores, né? E isso, e junto com o crescimento do setor financeiro e a alta rentabilidade do setor financeiro, isso leva quase a prestar menos atenção, até a ser negligentes com a indústria, desincentiva, de certa forma, o investimento na indústria. E isso é um desafio significativo. Nós temos na OIT um programa para a região América Latina, né, sobre a reestruturação produtiva, para ver como é possível você desenvolver novos setores de ponta. O Brasil tem casos, né? Você tem Embraer, sim, você tem o Polo Sucroalcooleiro, é um exemplo de assim, né? Dentro da... mas numa economia tão grande como a brasileira, esses são nichos, né? Não é suficiente como para avalancar uma economia de 200 milhões de pessoas e mais de 100 milhões de trabalhadores. Levando em conta, inclusive, que o sistema financeiro no país, a financiarização, né, e tal, tem um impacto muito grande nessa lógica. É importante conseguir redirecionar investimentos para a economia real. Isso sair da especulação. Bom, você pode chamar isso de especulação, mas algo que saiu na OIT, inclusive, no grande debate sobre a reação à crise a nível mundial, né, em 2009, quando também o G20 foi formado, quando os países conseguiam juntos atuar, né, os países fazer um esforço coletivo fiscal para não permitir que essa recessão realmente se tornasse depressão. Isso foi um dos chamados também, né? Voltar a financiar a economia real e não permitir uma financiarização onde o setor financeiro não é mais uma ajuda para fazer funcionar a economia, que é necessária e super importante, mas não vira uma finalidade em si, né?